Imagina você montar uma operação tipo aqueles filmes de espionagem, com estratégia, diferentes frentes de ataque, foco total no objetivo. Agora imagina que o alvo dessa operação não é roubar um banco ou resgatar um refém, mas sim convencer um jogador a sair da Rússia e vir para o Cruzeiro, pois é exatamente isso que está acontecendo. O Cruzeiro montou uma verdadeira operação para tirar Gerson do Zenit e trazer ele de volta para o futebol brasileiro. Vamos entender essa história que parece roteiro de filme. Gerson, o meio-campista de 28 anos, que foi ídolo do Flamengo, está na mira do Cruzeiro. E quando eu digo na mira, é na mira mesmo. Desde dezembro, a diretoria celeste, liderada por Pedro Lourenço e Pedro Júnior, montou uma grande operação para as tratativas. A Raposa está atuando em diferentes frentes, desde o empresário do jogador até negociações diretas com os russos do Zenit. E olha que declaração bombástica do Bruno Spindl, dirigente do Cruzeiro, durante a entrevista coletiva. O objetivo central é a manutenção do elenco. A negociação que tem hoje em aberto é Gerson e ponto. Gente, e ponto. O cara literalmente disse que o único foco do clube no mercado é o Gerson. Não tem plano B, não tem lista de alternativas, é Gerson ou nada. E ele reforçou em outra pergunta, respondendo sobre Gerson, o foco é Gerson. Vamos resolver e não estamos pensando em outra coisa. A gente quer ele. Óbvio que não depende só do Cruzeiro, mas tem que ficar muito claro para o atleta que a gente quer ele aqui. Cara, isso é praticamente uma declaração de amor. É tipo aquele pedido de namoro onde você fala, eu só penso em você, só quero você. Mas calma, antes de achar que o Cruzeiro está fazendo loucura, vamos entender o contexto. As prioridades do clube na janela de transferências são claras. Primeiro, manter os principais jogadores do elenco para 2026, que é um pedido do Tite. E parte desse objetivo já foi cumprida. O clube se reuniu com Caio Jorge e encerrou de vez as possibilidades de saída para o Flamengo. Lembra daquela novela toda? Pois é, página virada. Com o Caio Jorge garantido, a direção agora pode focar todos os esforços na Operação Gerson. E olha que interessante, também está no radar a renovação de Matheus Pereira, mas com menor intensidade neste momento. O contrato do Camisa 10 se encerra em junho e ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Mas mesmo assim, o Cruzeiro está deixando isso um pouco de lado para focar no Gerson. Isso mostra o quanto o meio-campista é importante. Spindl colocou Matheus Pereira como peça central do projeto, mas explicou que a negociação está demorando porque o jogador já está livre para assinar pré-contrato. Segundo ele, as negociações estão sendo da forma mais cordial e profissional possível. Hoje, Matheus é um atleta livre para assinar pré-contrato. Por isso, a negociação demora, tem uma série de aspectos e detalhes que não são simples. Então, olha a situação. O Cruzeiro tem que renovar com um dos seus principais jogadores, mas está tão obcecado com o Gerson que colocou isso em segundo plano. É tipo você estar namorando, mas ficar pensando na pessoa que você realmente quer namorar. Complicado, né? Agora vamos falar sobre o desejo do Cruzeiro por Gerson. O clube entrou na briga pelo meio-campista após o fim da última temporada, em dezembro. Iniciou tratativas com o Zenit para contratar o atleta, que conta com o aval do Tite, seu técnico nos tempos de Flamengo. E isso é importante. O Tite conhece bem o Gerson, sabe o que pode entregar, confia no futebol dele. Não é uma aposta às cegas. Mas aqui vem o problema. As tratativas não são simples. E por que não? Porque os russos pagaram 25 milhões de euros para tirar o Gerson do Flamengo em julho de 2025. 25 milhões de euros, gente. Isso dá uns 160 milhões de reais. Vocês acham que o Zenit vai simplesmente deixar o cara sair assim de graça, depois de investir essa fortuna? Então o Cruzeiro está apostando em duas coisas: paciência e vontade do jogador. É tipo aquela estratégia de guerra de desgaste. Fica negociando, vai conversando com o jogador, mostra o projeto, convence ele a querer voltar para o Brasil e aí usa a vontade do jogador como pressão no clube russo. É inteligente? É. Vai funcionar? Aí já é outra história. E olha que contexto interessante. Gerson surge como grande alvo do Cruzeiro para a disputa da Copa Libertadores. O acerto seria um recado de protagonismo do clube celeste para o mercado, assim como foram as contratações de Gabigol e Dudu em 2025. Ou seja, não é só contratar um jogador bom, é fazer um statement, é dizer para o mercado, olha o Cruzeiro é grande, o Cruzeiro briga por qualquer jogador. Vamos analisar essa situação estrategicamente.
Por que o Cruzeiro quer tanto Gerson? Primeiro, ele é um meio-campista completo, marca, cria, tem passes longos precisos, chega na área, tem experiência internacional, é o tipo de jogador que eleva o nível do time inteiro. Segundo, ele conhece o futebol brasileiro, não precisa de adaptação, sabe como funciona, já teve sucesso aqui, é contratar e colocar para jogar, sem tempo de ajuste. Terceiro, ele tem história com o Tite. A dupla funcionou muito bem no Flamengo, tem entrosamento, tem confiança mútua, isso facilita demais o trabalho dentro de campo. E quarto, seria uma contratação midiática, traria holofotes para o Cruzeiro, mostraria ambição, animaria a torcida. Tem um valor de marketing gigante, além do valor esportivo. Mas vamos aos riscos também. Primeiro, o custo. Mesmo que o Zenit não cobre os 25 milhões de euros que pagou, ainda assim vai cobrar uma grana boa. Vale a pena o Cruzeiro investir pesado num jogador de 28 anos? Quantos anos de alto nível ele ainda tem? Segundo, o risco de adaptação à Rússia. Sim, ele já jogou aqui antes, mas passou 6 meses na Rússia. Às vezes o jogador volta diferente, afetado pelo clima, pelo estilo de jogo, pela experiência. E terceiro, expectativa. Se o Cruzeiro fizer todo esse esforço, todo esse barulho, e o Gerson não render, a pressão vai ser gigantesca. Vai ser tipo a contratação do Gabigol, que não deu certo. Virou meme, virou motivo de chacota. Alguns bastidores curiosos dessa operação. Primeiro, o fato do Cruzeiro já ter acertado com outros reforços mostra que o clube está planejando bem. Matheus França como goleiro, Ney Servilha Real e Chico da Costa como atacantes, o time está sendo montado, mas o Gerson seria a peça que falta no quebra-cabeça. Segundo detalhe, a operação em diferentes frentes mostra profissionalismo. Não é só ligar para o Zenit e fazer proposta, é conversar com o empresário, entender a situação familiar do jogador, oferecer projeto esportivo, mostrar condições financeiras, é trabalho de formiguinha. Terceiro ponto, o fato do Bruno Spindel falar tão abertamente sobre isso é uma tática de negociação. Ao dizer publicamente que o foco é total no Gerson, ele manda uma mensagem clara para o jogador. A gente te quer muito. Isso pode ajudar a convencer o atleta. Minha opinião sobre tudo isso, eu acho corajoso e arriscado ao mesmo tempo. Corajoso porque o Cruzeiro está botando todas as fichas num jogador só. Se der certo, é genial. Se der errado, fica aquela sensação de podia ter usado esse tempo e dinheiro em várias contratações. Mas eu entendo a estratégia. Para brigar por Libertadores, você precisa de jogadores diferenciados, e o Gerson é diferenciado. Se o Cruzeiro conseguir trazer ele, o time fica num nível de competitividade muito alto. Seria tipo a peça que faltava no quebra-cabeça. O grande desafio é convencer o Zenit, porque o clube russo não tem obrigação nenhuma de vender. Eles pagaram caro, pegaram o jogador há poucos meses, fizeram um investimento pensando em longo prazo. Por que venderiam agora? Só se o Gerson realmente pressionar pela saída ou se o Cruzeiro fizer uma proposta financeira irrecusável. Então, para encerrar, o Cruzeiro montou uma verdadeira operação especial para tirar Gerson da Rússia. O foco é total, a vontade é clara, o esforço é máximo. Vai dar certo? Depende de muitas variáveis. Vontade do jogador, disposição do Zenit em negociar, capacidade financeira do Cruzeiro, mas uma coisa é certa, se rolar, vai ser a contratação mais badalada do futebol brasileiro em 2026, e a gente vai estar aqui para comentar cada capítulo dessa novela. E você, o que acha? O Cruzeiro vai conseguir trazer o Gerson da Rússia ou é missão impossível? Vale a pena investir tanto num jogador só? Deixa sua opinião nos comentários. Dá like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar todos os desdobramentos da Operação Gerson. Até a próxima!